Olá, seja bem-vindo. 23 de outubro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o vereador Hernani Barretos, do Republicanos, e vamos conversar um pouquinho sobre os assuntos legislativos e as ações do primeiro semestre do mandato. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Duda. É muito importante a gente aproveitar esse espaço, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre o mandato, falar sobre as questões da cidade. E quero aproveitar, mandar um grande abraço pro pessoal do Instituto de Previdência, do IPMJ, o Marquinhos, que está lá, que é nosso motorista, e a Débora, que é a recepcionista, que está lá na recepção, sempre nos ajudando, falando que ia assistir o programa de hoje. Legal. Vereador, então vamos começar um pouquinho, começar nosso programa falando sobre as parcerias que chegaram nesse ano. Tem sido um ano muito movimentado aqui na Câmara e um destaque é a parceria dos deputados Ortiz Júnior e Marcos Pereira, que destinaram já cerca de 5 milhões para Jacareí e podendo chegar a 6 milhões, né? De onde esses recursos estão sendo aplicados? Sim, Duda, é muito importante essa articulação, né? E eu estou enxergando esse meu terceiro mandato de uma forma muito produtiva, muito proativa, e isso graças também às pessoas que confiaram no meu trabalho e toda a minha equipe. A gente não trabalha sozinho, então eu tenho aí uma equipe muito boa, uma equipe muito eficiente que nos auxilia nessa intermediação. Então o deputado federal Marcos Pereira é um deputado do meu partido Republicanos, é o presidente nacional do meu partido, que desde o primeiro momento me acolheu no Republicanos e tem ajudado a cidade de Jacareí. No mandato passado, o deputado encaminhou aproximadamente 2 milhões de reais, né, para diversas áreas, infraestrutura, assistência social, para a saúde. No momento delicado que a gente estava na saúde na ocasião, eu me recordo que era no mês de novembro azul, né, que a gente vai entrar aí, a gente conseguiu ajudar muitos homens com várias cirurgias e ele também intermediou a vinda de mais 1 milhão no mandato passado, só que eu estou falando. Já nesse mandato, no primeiro semestre, ele já encaminhou através do mandato atual R$500 mil para a área da saúde. Isso é muito importante. Então, eu agradeço demais ao deputado federal Marcos Pereira, assim como o deputado estadual Ortiz Júnior. No primeiro semestre, o deputado Ortiz encaminhou R$1,5 milhão para a área administrativa, para modernização e implantação de novos sistemas e tecnologias dentro da máquina pública e tem o compromisso de encaminhar mais R$1,5 milhão agora nesse segundo semestre. Eu acho que não é coincidência, mas hoje eu estou indo numa agenda com o deputado na cidade de Taubaté. Ele já esteve várias vezes aqui comigo em Jacareí e hoje eu vou para Taubaté para a gente conseguir protocolar esse ofício e, quem sabe, trazer boas notícias para o nosso município. É um valor alto, é importante a gente saber para onde está indo, para onde está sendo beneficiado aqui na nossa cidade, né? Sim, esses mais R$1,5 milhão, se Deus quiser vai dar certo no dia de hoje, ele tem uma destinação bem específica, esporte e saúde. E aí eu vou pontuar para você. A gente precisa da reforma da pista de skate street lá no Parque Brasil. Eu que trouxe essa pista, hoje está em estado de abandono, o município tem dificuldade financeira, então estou correndo atrás para ajudar. Tem também a reforma da quadra poliesportiva localizada no Educa Mais Esperança. Tem o campo do Esperança também, que a gente quer auxiliar e intermediar. E eu quero mandar um abraço ao Gleidson, que é um grande líder daquela região também, né? E tem nos ajudado a conquistar essa benfeitoria. E na área da saúde, Duda, eu tenho focado bastante nas cirurgias eletivas, que a gente tem uma demanda represada absurda, e numa bandeira que é minha e também é do deputado Ortiz Júnior, que é cuidar das pessoas que sofrem com a sua saúde mental. Então a gente quer poder ajudar essas pessoas que têm depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e por aí vai, através dos CAPs que nós temos hoje. São 3 que nós temos. Assim como saúde, é importante investir no esporte também, né? Sim, eu acho que a gente ataca 2 frentes, né? De uma forma preventiva no primeiro momento através do esporte e depois quando as pessoas, infelizmente, já estão com alguma dificuldade. Vereador, além dessas parcerias e investimentos, outro tema importante também é sobre a questão de regularização de imóveis. Essa medida foi prorrogada, vai até abril? Sim, o prefeito
encaminhou o projeto para cá, que foi aprovado, que é a anistia, né? A chamada anistia. As pessoas que construíram depois de ter o seu habite acabaram tendo uma construção irregular. E isso causa um dispêndio, né? Um gasto que às vezes não está programado. E por muitos anos até a Associação dos Engenheiros e Arquitetos tinha pedido a vários prefeitos, e fazia tempo que a gente não tinha uma lei da anistia. E o prefeito Celso Florencio conseguiu, nessa legislatura, implementar esse benefício à população, e eu recebi um grupo de engenheiros e arquitetos solicitando a prorrogação. Então eu intermediei, né, aqui já na Câmara Municipal, com o Poder Executivo, falei com o prefeito Celso, que foi muito sensível a essa causa e prorrogou até 1º de abril a anistia para regularização de imóveis. Era até quando esse prazo? O prazo era até agora, outubro. Né? Então a gente conseguiu a prorrogação até 1º de abril. Legal. Então, você que está nos acompanhando, não perca a oportunidade. Legal, que vai beneficiar muitas famílias, né? A gente viu vários comentários no Facebook, Instagram também, falando sobre essa regularização. A gente falando um pouquinho de números, as pessoas para regularizar um imóvel, na média, estava na casa de 10 mil, 12 mil reais. Eu escutei relatos de pessoas que conseguiram regularizar na casa de 3 mil. Então, você vê que é uma distância muito grande, né? Vereador, e semana que vem a gente tem o Dia do Servidor Público, né? Sim. Entrando um pouquinho nesse assunto, falando sobre servidores municipais também, o senhor tem acompanhado muito a questão do ressarcimento de valores referentes ao 13º e também as férias de quem recebe o abono de permanência. O que muda com esse entendimento? É o seguinte, Duda, nós tivemos recentemente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que ele mudou a fórmula de calcular as férias e o 13º. Então, eu sou servidor de carreira, né? E já quero aqui mandar um abraço a todos os meus colegas, servidores públicos, que no dia 28 nós vamos comemorar o nosso dia, né? Terça-feira que vem. Só que estamos antecipando para segunda-feira esse ponto facultativo, né? Para poder emendar com o final de semana. Mas como que o tribunal entendeu que é uma verba remuneratória o abono de permanência? Então, ele precisa entrar no cálculo do 13º e das férias. As pessoas que estão nos acompanhando, os servidores públicos que nos últimos 5 anos receberam ou ainda recebem o abono de permanência, caso ainda não tenha esse ressarcimento já de uma forma espontânea por parte da administração, pode me procurar aqui, porque a gente dá toda a orientação. É um direito que o servidor tem de ressarcimento, né? Mas nem todo mundo vai ter o direito. Que fique bem claro que precisa de uma análise por parte do RH da Prefeitura, do RH do SAI e assim por diante. Vai impactar muito a vida de quem dedicou anos ao serviço público também, né? Sim, é que o abono de permanência, para quem está nos assistindo que não é desse meio público, né, não é servidor concursado, é como se fosse um prêmio para aqueles que já podem aposentar, mas querem continuar no serviço, se dedicando ao serviço público. Então, recebem o abono de permanência, que nada mais é que o pagamento da contribuição previdenciária por parte do poder público. Então, não sai do bolso do servidor, é o poder público que paga, porque a contribuição, constitucionalmente falando, ela é obrigatória. Perfeito, vereador. Peço licença a você e já voltamos a conversar. E mudando um pouquinho de assunto, a fotógrafa Lívia Garcia, aqui de Jacareí, foi a grande vencedora da votação popular do concurso Senar 2025, com a foto Broto da Esperança, que recebeu mais de 1.500 votos. Confira detalhes na reportagem. A sensibilidade de um clique rendeu a jacariense Lívia Garcia o primeiro lugar na votação popular do concurso fotográfico Senar 2025, que reuniu centenas de participantes de todo o estado. Eu fiquei muito feliz que foi voto popular, então acho que eu consegui trazer para muita gente a minha intenção daquela foto, que é o detalhe, que é aquela calma, o respiro que você para e de fato reflete sobre aquela imagem que você está vendo. O concurso recebeu 850 fotos de várias regiões do estado e as 5 melhores foram premiadas. Eu não estava buscando detalhes, apesar de eu sempre gostar muito de detalhes. Na minha fotografia sempre tem alguma coisa que a gente não costuma bater o olho e ver. E conforme eu estava fazendo as fotos que ele estava me mostrando, ele tinha acabado de me mostrar o solo, que ele cuida lá também, que também é um cuidado natural do solo.
a gente estava numa parte de plantação de bananeiras e ainda tudo mudinha, crescendo, e tinha essa espiral pequenininha, um brotinho crescendo, e a hora que eu fui tirar foto eu percebi que tinha as 2 gotinhas lá e imaginei que fosse ficar uma foto boa, eu tenho que tirar essa. E tive sorte da pessoa passar atrás, acho que humaniza um pouquinho a foto, lembra do cuidado de quem está cuidando daquilo tudo, que é o agricultor, que é exatamente o objetivo do concurso, falar sobre quem cuida da terra. A foto Broto da Esperança conquistou o público e rendeu a Lívia o primeiro lugar na votação popular. Foram mais de 1.500 votos, de um total de 8.800. Uma parte do tema do concurso falava sobre sustentabilidade. E hoje na produção agrícola a gente como consumidor, né, a gente fica sem grandes informações, então a gente fica sabendo de agrotóxico e transgênicos e a gente ainda não sabe os efeitos disso, que isso vai causar. Esperança para mim é um futuro onde a produção consegue ser completa sem destruir nada da natureza. E nesse lugar que eu tirei a foto, eu consegui ver que é muito possível, é um trabalho lindíssimo mesmo que eles fazem lá. Com o tema Cuidando da Terra, Alimentando Vidas, a iniciativa busca aproximar o público urbano do campo, valorizando o trabalho do produtor rural e mostrando a importância de quem faz o alimento chegar até a mesa das famílias brasileiras. As imagens estão tanto no site do Senar, quanto impressas rodando o estado de São Paulo. Então, eu vi a exposição, imagens lindíssimas na sede do Senar, quando teve no dia da premiação, e fiquei sabendo que eles pretendem levar essa exposição toda para outras cidades também, o que é muito legal, né? Que dá mais acesso a mais pessoas, a imagens lindíssimas que eles selecionaram mesmo. Parabéns a Lívia Garcia pela participação e pelo prêmio no concurso do Senai. A gente volta agora a conversar com o Hernani Barreto, que é vereador do Republicanos. Vereador, a gente falou sobre alguns projetos e uma lei muito importante que a gente fala sobre o bem-estar dos animais é a lei que criou o Banco de Ração, Medicamentos e Utensílios para Animais. Essa é uma luta antiga que foi feita agora? Sim, sim. Acabou que eu que sou o autor da legislação, que é a 6.771, mas a gente tem que dar crédito às pessoas que vinham trabalhando nesse sentido. Aqui eu me refiro à ex-vereadora Sônia Patas da Amizade, que iniciou um projeto com o banco de ração e utensílios. Esse projeto foi arquivado, tinha alguns vícios de iniciativa, né? O jurídico apontou, e a Sônia me chamou no início do mandato, ela não venceu, infelizmente ela não venceu as eleições, e ela falou: Hernani, você é advogado, esse projeto é um projeto muito bom, você não quer estudar, avaliar a possibilidade de fazer adequações? Eu falei: eu vou estudar sim, Sônia. E eu tenho uma proximidade também com a causa animal, embora não seja, né, diretamente uma bandeira minha, mas sempre na medida do possível, com emenda positiva, a gente está destinando e auxiliando as entidades aqui da cidade. Eu conversei com o prefeito Celso Florencio, que também tinha uma pretensão de apresentar um projeto acrescentando os medicamentos. Com isso, a diretoria da causa animal, através da Joelma, foi inserida em todo esse processo, a Amanda, que é da assessoria legislativa, e a gente fez um projeto conjunto para sair dessa casa o que é de melhor para a população e para a causa animal. Então, hoje, a gente tem condição de receber medicamentos, utensílios e rações em doação, de diversas formas e de forma organizada distribuir esse material, esses itens recebidos. Então, porque se você não tem uma estrutura para o poder público, soa muito mal, né? Porque você acaba fazendo as coisas sem transparência. E de que forma que a população pode participar fazendo essas doações? Onde funciona, até onde levar? São protetores independentes, são aquelas pessoas que já são cadastradas na diretoria da causa animal. Vai ser publicado um decreto disciplinando toda a forma de recebimento e a forma também que o poder público vai receber em doação. Tá? Então, esse decreto está em fase final, mas acredito que em breve a gente já tenha efetividade nas ações.
Perfeito. E ainda falando sobre animais, a gente tem outro projeto também que combate os maus tratos de animais em condomínios verticais, né? A gente fala que, infelizmente, é uma realidade que acontece, né? Sim. É importante que o poder público também olhe com responsabilidade para isso. E como que surgiu esse projeto? Eu tenho olhado muito para os condomínios, porque hoje a gente tem um adensamento, a gente tem uma concentração de pessoas absurda dentro dos condomínios. Isso é uma tendência, não é exclusividade de Jacareí. Talvez Jacareí até começou um pouco mais tarde, né? Hoje nós estamos falando de aproximadamente 350 condomínios, em torno de 50 mil pessoas vivendo dentro dos condomínios aqui na cidade de Jacareí. Dá 1/5 da população, 20% quase da população vivendo dentro dos condomínios. E a gente passa a enfrentar outros desafios, como é o caso dos animais que são criados, né, vamos dizer assim, criados dentro, nas sacadas. Então, às vezes, a pessoa pega um animal de médio ou até mesmo de grande porte, Duda, e vai trabalhar e deixa na sacada. O animal exposto a sol, a chuva, e a gente cansou de ver na internet animais se jogando, porque chega num estado que o animal quer sair de qualquer jeito e acaba, às vezes, achando um caminho, se joga. Então é muito triste isso. Por isso que também era um projeto que a Sônia tinha apresentado, que eu fiz as adequações, já passou pelo jurídico, já passou pelas comissões e ele está apto a ser votado. Então é uma questão que a gente vai tentar inibir e trazendo a figura dos síndicos, e aqui eu já quero aproveitar a oportunidade, trazendo a figura do síndico mais próximo do poder público. Por isso que eu acabei de apresentar um projeto de valorização dessa profissão por alguns motivos. Primeiro porque eu citei aqui o adensamento, o número de pessoas que vivem dentro dos condomínios. Se nós estamos falando de 50 mil pessoas e em cada condomínio, dentro dos 350, você tem uma pessoa que é responsável, é muito melhor e mais eficiente você conversar com os síndicos para pulverizar as informações. Informações de utilidade pública, campanhas educativas, campanhas na área da saúde. Então esse é o objetivo da legislação que eu acabei de protocolar. Quero mandar um grande abraço a todos da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, mandar um abraço ao Jaime Roque, que é do Vale Síndico, e também da Ortecom, que me auxiliaram. É importante a gente ter esse estreitamento com as pessoas que têm vivência. Por quê? Eu venho de uma outra área, mas eu tenho a minha responsabilidade, a minha obrigação de escutar as pessoas para a gente propor alguns projetos aqui que sejam efetivos. Como o vereador falou, a intenção é aproximar os síndicos ao poder público. Sim, aproximar os síndicos e os condôminos de certa forma, né? De forma indireta, porque a hora que você cria ferramentas de comunicação, eu tenho certeza que o prefeito Celso já está pensando nisso, de criar talvez um setor específico para atender os síndicos, você dialoga com grande parte da sociedade. Repito aqui, 50 mil pessoas praticamente moram nos condomínios hoje. Perfeito, vereador. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realiza no dia 6 de novembro, às 19 horas, a audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Celso Florencio de Souza, sobre o plano plurianual do município de Jacareí, para o período de 2026 a 2029. O projeto visa estabelecer programas, objetivos, valores e metas da administração pública direta e indireta, dos poderes executivo e legislativo. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, além também do nosso aplicativo para Android e iOS e do canal do YouTube da TV. A gente fala agora sobre as comemorações de Dia das Crianças, que continuam pela cidade. O grupo de capoeira Quilombo Berço da Liberdade realizará uma festa com muita diversão e serviços sociais. O Eduardo Assis, nosso repórter, traz os detalhes da programação na reportagem a seguir. Com mais de 3 décadas de história, o grupo de capoeira Quilombo Berço da Liberdade atua na comunidade do Jardim Primavera, oferecendo aulas e acolhimento para crianças e adolescentes.
O Grupo Quilombo é um grupo que trabalha com uma ação dentro da comunidade, ensinando capoeira a crianças carentes, a todos os grupos, né? Tem crianças especiais, então o Grupo Quilombo atende todas as classes, entendeu? Através da capoeira. As aulas hoje ocorrem na Escola Célia Guedes, né? Ali no Jardim Primavera. Hoje nós temos a unidade ali, né? E ali é o ponto principal que atende as crianças também. No dia 26 de outubro, o grupo realiza o seu primeiro evento em comemoração ao Dia das Crianças. Um dia repleto de brincadeiras, diversão e serviços sociais voltados à comunidade. Faz mais de 5 anos que o bairro Jardim Primavera não tem mais ação social, né, como o Dia das Crianças, ação de Natal, enfim. Aí eu sempre tive a vontade de fazer, conversei com o pessoal da capoeira, eles também tinham essa vontade. Inclusive eu fui atrás da Gi, da ONG Anjos Sem Asas, que ela que me deu todo o suporte de por onde começar, como que eu deveria fazer. Então, assim, por trás, né, da gente, tem outras pessoas também contribuindo para essa ação ser realizada. No dia também a gente vai ter o corte de cabelo para unissex, para as pessoas, né, para quem quiser vir. A gente vai ter o apoio da Levita Drones, a gente vai ter o apoio da Tableau, né, da pessoal da enfermagem, medição de pressão ocular, entre outras coisas, outras atrações também que vai ter. Para a realização da festa, a organização do evento está aceitando doações. Então, pode estar entrando em contato com a gente, né? Tem a página da capoeira, Quilombo Berço da Liberdade, lá está o meu telefone, o telefone da Renata, e a gente está precisando de contribuição de refrigerante, doces diversos agora para fazer o saquinho, porque as demais coisas a comunidade já ajudou a gente na doação. A festa será realizada no dia 26 de outubro na quadra poliesportiva do Jardim Primavera, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 600. No dia 26 estará tendo aqui o Dia das Crianças, está sendo promovido aí pelo Quilombo, juntamente com outros grupos, né? O JECA, o Grupo Magia da Capoeira. Então estamos promovendo esse evento aí que há tanto tempo não tinha aqui na comunidade, né? Estão todos convidados, podem vir, tragam as crianças. Vai ser um evento muito bacana para atender toda a comunidade e pessoas também fora da comunidade. Então vai começar às 2 horas da tarde, né? A gente vai ter os brinquedões infláveis, lanche para as crianças, distribuição de sorvete. Depois, no finalzinho, a gente vai dar saquinhos surpresas, né? Saquinhos de doces para as crianças. Eu convido a todos os moradores de Jacareí para estar vindo com a gente, fazer essa ação para ser uma alegria, não só para as crianças da comunidade, mas para todas as outras crianças e também sentir o axé da capoeira que a gente vai fazer a roda. Que legal, então dia 26 de outubro tem festa para toda a criançada aqui em Jacareí. E a gente volta com o nosso bate-papo com o vereador Hernani Barretos. Vereador, falando um pouquinho agora sobre o tema Setembro Amarelo, que é uma causa que o senhor abraça todos os anos, né? Sim, Esse ano teve ações de Setembro Amarelo? Muitas ações. Eu quero dar os parabéns a todos os líderes comunitários. A gente viu na reportagem, né? Várias ações que estão acontecendo nesse mês de outubro para as nossas crianças. Isso é fundamental. Assim como eu fiz no mês de setembro e já, para quem acompanha o meu mandato, isso já é característico do nosso grupo, até porque eu costumo dizer que é um tema muito polêmico, um tema que as pessoas não gostam de falar, que é a depressão, que são as doenças mentais. Mas a gente tem que quebrar esse tabu e por isso eu saio daqui da Câmara para levar ações para fora do poder público, com palestras, com atividades esportivas, como foi o caso do Treinão do Meia Lua. Nós fizemos a segunda corrida lá no Meia Lua, corrida e caminhada, mais de 350 pessoas participaram, foi muito legal. E tivemos também o segundo pedal amarelo. Então são atividades esportivas que vêm ao encontro daquilo que a gente almeja em termos de ajuda e acolhimento àqueles que precisam. A gente sabe que falar sobre o Setembro Amarelo, falar também sobre a saúde mental salva vidas, né? É importante a gente falar sobre. Sim, as pessoas às vezes não encaram como uma doença. Muita gente ainda tem aquela fala, é frescura, vai passar, mas a gente tem que avaliar caso a caso. Então eu tive a oportunidade de ir nas escolas nesse setembro de 2025, de ir em equipamentos públicos. Pela primeira vez eu ministrei palestra dentro de um espaço de saúde, numa unidade de saúde. Então eram profissionais da saúde que me deram essa condição e você vê que está em todos os níveis, independente de condição financeira, independente de qualquer coisa,
tem muita gente que precisa sim de uma palavra. Às vezes um sorriso muda, transforma o dia. Então você imagina quando você vai para falar sobre o tema e você fala assim, eu tive o problema. Daí a pessoa olha e fala, poxa, se ele teve, eu também posso ter. Mas qual é o caminho para eu mudar? Esse é o grande gatilho que a gente quer, né? É o gatilho do bem. É a gente transformar a vida das pessoas, demonstrar que não se trata de um ponto final, e sim de uma vírgula para as pessoas continuarem escrevendo a história. É importante também de falar o ano inteiro também, não só em setembro, falar sobre saúde mental também o ano inteiro. Sim. E no treinão do Meia Lua, o senhor participou, correu, caminhou? Participei, eu gosto de correr. Inclusive, nesse sábado agora, eu vou participar da corrida do pessoal do Hospital São Francisco, né? Vai ser uma corrida noturna. Quem puder prestigiar, quem talvez não fez a inscrição, a gente costuma falar, vai lá de pipoca, vai lá fazer uma atividade física que vai ser bom. A concentração vai ser lá no Parque da Cidade, né? Às 20 horas que está marcada a corrida. Então vai ser também um final de semana especial. Acho que o esporte tem um papel fundamental. Eu venho do esporte, fui atleta, né? Por isso que eu sempre defendo que a Secretaria de Esportes é a verdadeira Secretaria de Saúde. Perfeito, vereador. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conhecer o plano de mobilidade que prevê a criação de uma hidrovia municipal. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa a conferir nos trabalhos realizados na 33ª sessão ordinária do ano. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, ocupou a tribuna livre para falar sobre o ato solene que homenageia alguns cirurgiões dentistas de Jacareí. O parlamentar destacou a importância do evento. Confira. Inicialmente, quando eu pensei nesse projeto, é para que a gente chamasse a atenção do câncer bucal, não é? A gente sabe que variadas espécies de câncer, quando você diagnostica no início, a chance de cura em alguns casos é acima de 96%, 97%. E eu falava que era uma campanha muito importante, Leia, porque muitas vezes as pessoas não têm conhecimento daqueles sintomas ou de uma lesão na boca, o que pode ser, não é? Então, recorrer também ao dentista para fazer saúde preventiva é fundamental, porque ali se pode prevenir, ali se pode evitar que um câncer bucal não conhecido no início se evolua, tirando a vida até dessas pessoas. Tem um amigo que é o Luiz, jogo futebol com ele, e ele me falava dessa importância de a gente fazer esse diagnóstico no início, no estágio inicial da doença, para que a gente possa salvar a vida dos pacientes, não é? E o vereador Hernani Barreto, do Republicanos, comentou a respeito do projeto de lei de autoria do vereador Joex Almeida, do Progressistas, que institui a política da infância conectada. Acompanhe. Eu senti falta quando eu estava analisando esse projeto, é uma questão interna, mas compensa o destaque.
passou pelas comissões de Constituição e Justiça, do Esporte, da Cultura, mas deveria ter passado esse projeto na comissão que nós criamos, doutora, no ano passado, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas como eu faço parte, tem outros vereadores que estão já votando favoravelmente, tenho certeza que não teria problema de ser favorável nessa comissão. E quero complementar minha fala também, dizer o seguinte: eu disse sobre a velocidade da informação e eu recebi aqui no meu celular uma mensagem do nosso GCM, Marcel, que trabalha num projeto da Secretaria de Segurança chamado Tocando o Futuro, que cuida dos nossos jovens. E o Marcel disse o seguinte, falou assim: vereador, compensa falar que, embora tenha sido colocado um vídeo com mulheres, e a gente fala muito que as mulheres são mais vulneráveis, mas os homens também. Então, gente, fica aqui o alerta, e eu na condição de pai. Minha mãe, quando voltava da escola, ela olhava minha bolsa, cheirava a mão, né? Hoje tem que pegar o celular, tem que olhar. Eu faço isso com as minhas filhas, sou favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta o nosso bate-papo com o vereador Hernani Barreto. Vereador, a gente mostrou um pouquinho da sua fala sobre o vereador do projeto sobre o projeto do vereador Juex. E tem outro projeto também falando sobre a internet, que é em conjunto com outros vereadores que você participa, que cria mecanismos de controle para o uso de inteligência artificial no poder público. O que motivou essa proposta e de que forma isso pode impactar na administração pública? Ô Duda, eu estava falando ali da mudança de gerações, né? A gente vê uma evolução da tecnologia, da internet, das formas que as informações ou desinformações chegam, né? Então é importante que a Câmara Municipal esteja antenada para a gente criar mecanismos de controle e a gente, de uma forma até conciliada com a sociedade como um todo, e aí eu me reporto às comunidades, às igrejas, às famílias. Todo mundo tem que se envolver, porque essa responsabilidade ela deve ser compartilhada. Então, falando um pouquinho sobre o projeto do Juex, né, que foi um projeto muito bacana, né, uma política municipal para a gente poder ter esse controle, nós, em conjunto, eu, vereador Juex, e o vereador Paulinho dos Condutores, a gente está finalizando um projeto para que a gente tenha mecanismos de utilização coerente da inteligência artificial dentro do poder público. Por quê? A gente tem uma evolução, isso é normal. Você já vê a evolução da internet. A utilização de forma desordenada da inteligência artificial, ela pode prejudicar terceiros. E para quem que fica a responsabilidade? A gente não sabe o dano que pode causar, às vezes, uma postagem do poder público. E por isso que a nossa legislação em breve, tenho certeza que vai ser votada favoravelmente. É um tema muito desafiador, mas acaba sendo inevitável, né, não falar sobre esse tema. Sim, sim. E ainda mais para mim, né? Eu citei na sessão de ontem que eu venho dessa mudança de geração. Eu entrei na prefeitura no final da década de 90, em 98. Eu trabalhava com a máquina Olivetti de datilografia. Depois, já no início dos anos 2000, que vieram os computadores. Então, eu tive que aprender, né? E eu era estagiário, depois eu virei procurador e aí segui uma carreira dentro do poder público. Então, foi muito desafiador para mim, mas eu passei ainda por um processo de transição. Eu vejo minhas filhas, elas já têm mais habilidade, mas as pessoas de uma outra geração, um pouco mais antigas, né, eles não têm muita noção, às vezes, de como acessar uma ferramenta, de como interagir com o poder público, como que ele pode fazer uma solicitação. E isso está acontecendo já. Então, a gente precisa só disciplinar todos esses canais que vêm, sim, para auxiliar, vêm para acelerar todo o processo administrativo, mas tem que ser com coerência. Vereador, agora falando sobre outros projetos que são de utilidade pública. Duas instituições, quais são essas instituições e o porquê delas? Eu apresentei recentemente, aí entra na questão do esporte, como eu estava falando, né? É a Zábia, um grupo de ciclismo aqui da cidade, muito antigo. Mandar um abraço para o seu Rafael, que é o líder desse grupo, né? E o seu Rafael, junto com a Margarida, eles estão sempre arrebanhando pessoas para sair para pedalar, né, na zona rural, para fazer, praticar uma atividade através do ciclismo. E a outra é a companhia Radar de Dança, do Ricardo, meu amigo Ricardo.
Então, agora, com a declaração de utilidade pública, a gente possibilita que essas duas entidades elas possam ter outras formas de recebimento de recurso público, que elas tenham mais segurança jurídica, inclusive para desenvolver as suas atividades. Essas entidades realizam um trabalho muito importante aqui na cidade, principalmente a Radarcia, que eu acompanhei de perto, a TV Câmara fez uma matéria com eles. É muito bonito ver tantas crianças participando, crianças de bairros longes vindo até a Radarcia participarem. Isso, a gente tem atividades que eles desenvolvem no Educar Mais Centro. Eu tive a oportunidade recentemente visitar um grupinho do balé que estava lá no Educar Mais Esperança, foi muito bonito. Porque você vê as menininhas, as crianças bem pequenininhas, mas já tendo uma atividade gratuita através do poder público que é desenvolvido pela companhia. Perfeito, vereador. Peço licença a você novamente. E agora a gente fala sobre a FATEC de Jacareí, que está com as inscrições abertas para 3 diferentes cursos de ensino superior gratuitos. As oportunidades são para os cursos de geoprocessamento, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento de software. Todos em períodos noturno e com duração prevista de 3 anos. Os aprovados devem ingressar nos cursos a partir do primeiro semestre de 2026. A taxa de participação é de R$ 47,00 e os interessados devem se inscrever até às 15 horas do dia 7 de novembro, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. E o Plano de Mobilidade Urbana prevê a criação de uma hidrovia municipal. A iniciativa ainda pretende ligar a cidade a São José dos Campos, a fim de explorar o potencial turístico do Rio Paraíba do Sul. Quem traz mais informações sobre esse projeto é nosso repórter Eric Sprovieri. Se deslocar por Jacareí atravessando o Rio Paraíba. A ideia que até pouco tempo atrás parecia distante, agora faz parte de um projeto do Plano de Mobilidade Urbana. A criação da hidrovia municipal ainda está na fase inicial e o trecho em estudo deve se estender do Jardim do Vale, passando pelo Jardim Liberdade até a Ponte do Flórida. Nós passamos então a mapear esses trechos, né, e criar então de forma oficial uma hidrovia municipal que pode ser vários fins, né? Ela pode ser inicialmente apenas para turismo, como já tivemos eventos esse ano com caiaques e tal. Guararema também faz eventos com caiaques. E pode também se desdobrar em outras possibilidades, não só a questão logística, mas também para transporte de passageiros. E para isso a gente precisa realmente entrar no rio, fazer essas expedições, medir tempo de deslocamento, medir as profundidades, né? A gente tem alguns trechos aqui de Jacareí que tem um pouco mais de pedra, que dá para passar, qual tipo de embarcação é possível. Então tudo isso faz parte do estudo da mobilidade de Jacareí. Em São José dos Campos, um projeto já explora o potencial turístico do rio, com passeios de caiaque e barco a motor. O coordenador da iniciativa é o atleta joseense de canoagem Pedro Oliva. Há aproximadamente 20 anos atrás, o rio era insuportável, tinha poluição industrial, muita poluição doméstica. E hoje, nesse processo reverso, nós estamos na reta final para o rio se tornar totalmente limpo. A qualidade da água está muito boa, é uma qualidade 2. A qualidade 2 ela é possível a navegação, a prática de esportes, para remar, caiaque, stand-up. E se você cair na água também, você não corre grandes riscos, né? Não é recomendável, ainda a água não é potável, nem ficar nadando durante um período de tempo muito grande. Tudo isso teve um grande alavancamento através do passeio ecológico do Urbanova, que nós começamos a realizar há 2 anos, né, de forma bem tímida, uma vez por ano, depois 2, hoje a gente está fazendo 6 edições por ano. A sociedade vem abraçando a causa, confiando no rio, né, porque o rio hoje ele está com uma qualidade muito boa, ele não é perigoso. Perigoso mesmo é a gente não se aproximar do rio. A proposta prevê a construção de novos decks na cidade. Um deles deve ligar o município a São José dos Campos, tendo o Rio Paraíba como atrativo turístico. A diretora municipal de turismo, Ana Aquina, destaca que a iniciativa pode abrir novas possibilidades para o desenvolvimento da região. O turismo hidroviário é a gente trazer a relação da cidade com o rio, né, com o Rio Paraíba. Como que antigamente, né, as pessoas até nadavam, né, no rio. E a gente tem o rio, que acho que é a única cidade que o rio passa no meio dela. Então essa é a relação de a gente trazer o Rio Paraíba para novamente a cidade de Jacareí.
A construção dos decks também deve facilitar as ações de resgate do Corpo de Bombeiros. E agora a ideia é que a gente crie também esses decks e atenda também uma outra necessidade de interesse público da cidade, que são os bombeiros e a defesa civil. Hoje não tem uma rampa náutica para acessar o rio para questões de salvamento, né? Já ocorrem, infelizmente, questões de afogamento no Rio Paraíba, né? Principalmente no período de calor. Eles não conseguem chegar porque não tem um local. Então, a ideia é que no Liberdade o DEC não só tem essa questão histórica, mas tem essa questão de serviço público para o acesso aos barcos da Defesa Civil dos Bombeiros. O novo modelo de mobilidade segue em análise. Estudos ainda serão conduzidos ao longo do Rio Paraíba nos próximos meses. E a gente volta com o nosso bate-papo com o vereador Hernani Barreto, do Republicanos. Vereador, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Queria que você, para a gente encerrar, falasse suas próximas metas para esse ano ainda ou para o ano que vem também do mandato. Legal. Passou rápido, né? A gente vai conversando um pouquinho sobre a cidade, a gente vai puxando vários assuntos, mas como eu disse, esse mandato está sendo muito produtivo e é uma grande surpresa para mim. Como eu estou no terceiro mandato, a gente fica receoso se a gente vai conseguir desenvolver algumas coisas novas no município. E eu considero que esse ano tem sido muito especial. Não só pelos recursos que eu consegui trazer, mas pelos projetos que a gente protocolou, pelas leis que a gente já conseguiu implantar na cidade. Mas eu quero só repetir aqui, hoje eu estou indo numa reunião com o deputado estadual Ortiz Júnior, então eu espero que a gente consiga nesse segundo semestre trazer mais 1,5 milhão, aproximadamente mais 1,5 milhão para a área do esporte, para a área da saúde. O deputado vai nos auxiliar e intermediar uma agenda com a Coronel Helena, que também é do meu partido Republicanos, e ela é a nossa secretária estadual de Esportes e Lazer, para que a gente consiga uma parceria para ter a tão sonhada pista de atletismo emborrachada aqui na cidade. Nós temos um projeto, quero aqui já mandar um abração para o Renato, né? Para quem conhece o Renatinho da Corrida de Rua, o Renatinho é da Associação Jacariense de Atletismo e ele vai nos acompanhar nessa agenda com a Coronel Helena, se Deus quiser. Então a gente tem isso como meta, colocar os projetos que já passaram pelas comissões e que estão aptos a serem votados, que se transformem em lei, e no final do ano a gente garantir que em 2026 nós tenhamos os eventos que a gente tem proposto para a administração através de emenda impositiva. Vou citar mais uma vez aqui o treinão do Parque Meia Lua. Em 2026 a gente quer garantir que ele aconteça, o pedal amarelo e várias ações dentro da saúde, cuidando das pessoas que sofrem com a sua saúde mental. Então tem bastante coisa ainda para acontecer em 2025 e 2026. Mas as coisas são dinâmicas, né, Duda? Então a gente não espera, às vezes aparece um outro tema relevante e que a gente consegue colocar em prática. Então as coisas vão acontecendo e eu fico sempre de portas abertas, escutando bastante a população, aprendendo bastante para ajudar a cidade de Jacareí. Perfeito, vereador. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço mais uma vez a todos os meus colegas servidores públicos. Que a gente tenha um dia abençoado, que vai ser o dia 28 de outubro. Um forte abraço. E antes de terminarmos, a gente não poderia deixar de desejar um feliz aniversário para a nossa estagiária Sofia, que acompanha aqui o Bom Dia diariamente nos bastidores. Um parabéns. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprisa dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!